Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Neste canal você aprende a ter uma safra segura, mesmo sem contratar seguro. E também participa de um programa de transformação do produtor rural, do produtor agropecuário, no empresário rural, no empresário do agronegócio. Este é o quadro Seu Direito no Agro. E vamos para mais um episódio. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, gostaria de pedir para você, que vem aqui acompanhar os nossos vídeos, para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, gostar do vídeo, espero que você goste, compartilhar, salvar o vídeo e comentar. Deixar aqui os seus comentários, as suas impressões e assuntos que sejam do seu interesse. Pode colocar aqui que a gente vai trazer para você, ok? Então, fico muito contente de tê-los aqui novamente. Hoje nós vamos fazer mais um episódio, mais um vídeo do assunto do momento que impacta diretamente o agronegócio, que é o tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, nós estamos aí da deadline, da data estipulada pelo presidente Donald Trump, há 2 dias, né? Ele estipulou que a partir de 1º de agosto, sexta-feira, esse tarifaço ia iniciar a sua vigência e o governo brasileiro, a nação brasileira, está com missões, tanto da presidência, vice-presidência, senadores, deputados, governadores, estão em missões nos Estados Unidos para tentar negociar essas tarifas e compor, assim como o presidente americano fez com a União Europeia essa semana, fixando as tarifas em 15% e fazendo um acordo comercial, é o que a gente espera. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos analisar o cenário. Então, nós temos aí um cenário de emergência para vários setores, mas como nós aqui tratamos de agronegócio, nós fazemos a nossa análise mais voltada para o setor do agro, mas o vídeo de hoje é um SOS Brasil, sobrevivendo ao tarifaço. O que está sendo proposto e o que nós entendemos que deve ser proposto para, em caso de vigência dessa tarifa, efetivamente o Brasil poder mitigar, diminuir os prejuízos e os desafios que virão para vários setores, especialmente do agronegócio. Eu estou aqui com o Pedro Avelino, meu companheiro de filmagens. E aí, pessoal? E nós vamos aqui fazer uma apresentação do que a gente acredita e esperamos que vocês entendam que o nosso interesse aqui é propositivo. Nós analisamos circunstâncias e colocamos a nossa ideia, a nossa visão do que seria adequado para o Brasil nesse momento. Então, vou pedir para o Pedro passar para o próximo slide. Então, nós temos aqui a necessidade de curto, médio e longo prazo em caso de vigência dessas tarifas. Lembrando que em abril o presidente americano também trouxe essa questão das tarifas e depois ele acabou voltando atrás e existem muitos produtos brasileiros que os Estados Unidos têm até uma certa dependência, então nós vamos ver como vai ficar. Mas vamos tratar o assunto aqui como se efetivamente o tarifaço começasse a valer dia 1º de agosto e seguisse valendo por um tempo. Então, nós precisamos ter o foco em medidas de curto, médio e longo prazo. E o que efetivamente está sendo proposto e está sendo discutido? Primeiro, o fortalecimento das nossas exportações para outros mercados. Reformulação de programas de governo voltados à exportação e também para a absorção do excesso de produção no mercado interno. Apoio a pequenas, médias e grandes empresas, como você vai ver no final do vídeo, fica até o final do vídeo, foi sancionada uma lei esta semana que facilita a exportação de produtos brasileiros por pequenas e médias empresas. Isso foi um avanço, um pedido do setor que tramitava há algum tempo e foi aprovada a lei, sancionada, já está valendo. E ampliação de parcerias comerciais com outros players, outros atores do mercado, outros países, outras regiões do globo,
onde o Brasil possa colocar os seus produtos. Então, essas medidas são extremamente importantes. No próximo slide, nós vamos nos ater aqui, inicialmente, às ações de curto prazo. Ok, começou a valer o tarifaço, e agora? O que essas pessoas, essas empresas, esses setores afetados podem ter de benefício de programas governamentais, de ações da nação brasileira para mitigar os seus problemas, os seus prejuízos e os seus desafios? Então, num primeiro momento, analisando o que já foi divulgado, porque os ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Casa Civil, elaboraram um programa, um plano, que foi apresentado ao presidente da República, de ações mitigadoras desses problemas, mas esse plano, essas medidas efetivamente não foram apresentadas à imprensa, não foram divulgadas, mas especulações trazem algumas linhas mestras e é nessas linhas mestras que nós nos debruçamos. Então, no primeiro momento, socorro a empresas mais afetadas através de linhas de crédito com juros baixos e carência de pagamento, ou seja, dá o dinheiro, o juro é baixo e ter um prazo sem pagamento para começar a pagar quando houver uma recuperação. Necessidade de se analisar setor a setor, ou seja, fazer uma adaptação e um socorro específico, customizado para cada setor, porque cada um dos setores vai sofrer de uma forma, especialmente no agronegócio, onde setores mais estruturados, como setores de carne, frigoríficos, podem se adaptar com um pouco mais de tranquilidade, porque são empresas grandes e os produtores de carne, os pecuaristas, podem vender esse produto no mercado interno. Já outros setores, como frutas e perecíveis, que eram destinados ao mercado americano, sofrem um pouco mais. Indústria de pescados, indústria de frutas in natura, sofre um pouco mais, e a indústria do suco de laranja também, que é muito dependente do mercado americano. E também linhas para importação de maquinários e abertura de novos mercados. Ou seja, o Brasil é muito dependente da importação de máquinas e equipamentos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Então, achar caminhos de importação dessas máquinas substitutivos em outros fornecedores e abertura de novos mercados para exportação e fomento de mercados já existentes, como nós já falamos em 2 vídeos aqui, para onde os produtos brasileiros podem ir em caso de tarifaço. Então, sugiro que você vá ver esses vídeos, que estão muito bons, né, Pedro? Teve um deles, inclusive, que um corte dele viralizou, né? O nosso primeiro viral do TikTok já passou de 1/4 milhão de views. Agradecer a todo mundo que viu. Então, tem lá muita coisa que a gente já falou, nós não vamos passar por isso, só por alto. E também um socorro financeiro. Há uma preparação de um pacote de até 50 bilhões de reais para a ajuda desses setores, através do BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Nossa Caixa e Banco da Amazônia, porque esses setores, essas regiões são afetadas diretamente pelo tarifaço, produtos que eram exportados para lá. E condições de juros, prazos e carências serão definidos em reunião entre o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros para definição de como isso pode funcionar, também com a participação do presidente do Banco Central, Aloysio Mercadante. São os políticos, as figuras públicas que estão nessas posições hoje, longe de partidarismo aqui. O que a gente quer é que os políticos brasileiros que estão investidos dos poderes tragam soluções para a população, e é isso que a gente anseia, é isso que a gente monitora e é nisso que a gente se debruça. Então, podemos passar aí para o próximo. Uma outra alternativa seria isenção ou redução de impostos. O que está se sinalizando, por conta do ajuste fiscal, o Brasil vem com déficit fiscal, tem toda aquela história de arcabouço fiscal, né, que é a estrutura total de arrecadação do governo e despesas feitas pelo governo, já vinha numa situação difícil. Então, isenção de impostos para os setores não é algo que esteja na pauta, mas a suspensão ou redução temporária de tributos para aliviar custos é algo que, se não está na pauta, no nosso entendimento, devia ser levado em consideração, porque parte relevante dos custos dos setores é a carga tributária. Se nós nos lembrarmos da pandemia
Durante a pandemia, várias leis foram editadas para que a economia nacional pudesse passar por aquele momento difícil sem tantas falências e tantos desesperos. Evidentemente que muita gente sucumbiu, muitos setores sofreram, empresas fecharam, pessoas acabaram indo à falência, mas essas ações socorreram grande parte das empresas que hoje estão aí, estão funcionando e conseguiram, através desses mecanismos, passar pelo pior. Então, aprendemos com aquela experiência e podemos reproduzir essa experiência agora, nesse cenário de crise que se avizinha. Podemos passar para o próximo slide. Outro custo também, que é muito grande em todas as cadeias no Brasil, são os custos trabalhistas. Então, nós não vimos nada ainda de concreto nisso, mas nós entendemos aqui, na Rocha Maso, que uma flexibilização semelhante à pandemia pode ser muito eficiente para vários setores, especialmente setores industriais e de colheita, que precisam contratar grandes massas de mão de obra, e isso poderia ser feito através de redução de jornada de trabalho, suspensão temporária de contratos e outras medidas emergenciais para a preservação dos empregos, através de acordos e convenções coletivas temporárias que regulassem esse período de crise e esses contratos de trabalho ficassem menos onerosos para o produtor, para a indústria, para todas as cadeias produtivas afetadas. Não só no agronegócio, mas todas elas, mas no agronegócio especialmente, porque existem produtores e setores que estão com o cabelo em pé, literalmente, porque há um grande risco de falência em algumas posições das cadeias. Então, essa profilaxia trabalhista ela é muito bem-vinda e nós advogamos que isso deva ser feito e acredito que um governo sério poderia levar isso adiante através de negociações com as centrais sindicais, com os sindicatos, com as categorias, evitando demissões em massa e perda de postos de trabalho. Feitas essas colocações, podemos partir para o próximo slide, já mudando um pouco de observação, de linha. O excedente dos produtos pode vir a ser consumido no mercado interno? Sim, nós já fizemos também no outro vídeo a análise de que o mercado interno brasileiro é incapaz de absorver toda a produção que vai ser, de repente, não passível mais, não vai mais para exportação para os Estados Unidos. Mas parte disso, como carne, café e frutas, pode ser absorvido no mercado interno e nós já estamos vendo que há um impacto no preço desses produtos. Nós vamos falar um pouco sobre isso e isso faz com que, efetivamente, a inflação dê uma diminuída, porque tem mais entrada de produto, tem mais oferta de produto, a demanda é a mesma, o produto acaba diminuindo o seu valor, isso impacta todas as cadeias, especialmente a alimentação da população brasileira, e isso faz com que nós tenhamos aí uma queda no ritmo da inflação. E a inflação é o maior balizador dos juros da economia, a tal da Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa hoje é uma das maiores da história, está em 15%, e isso atrapalha o desenvolvimento da nação. Só que por que ela está nesse nível de juro? Porque a nossa economia está muito fragilizada pela questão fiscal que a gente passou aqui, O Brasil tem um déficit fiscal que precisa ser feito esse arranjo para dar credibilidade aos credores do Brasil, que vão passar a investir mais e não tirar o dinheiro que está aqui, porque tem confiança que o governo vai honrar as suas obrigações. E, com isso, inflação menor, mais credibilidade, o juro pode baixar para fomentar a economia a crescer. É um cenário que se mostrava possível somente em 2026, e isso pode ser acelerado. Mas isso não vem de graça, como o Pedro está aqui comigo e vai nos mostrar no próximo slide. É uma melhoria para o consumidor? Sim. Redirecionamento dos produtos ao mercado interno. Você pode ver aí que ainda são baixas módicas, são números pequenos, mas a tendência é que, confirmado, esses produtos baixem. Então você, consumidor, eu, Pedro, todo mundo que vai no supermercado, que vai no açougue, que vai comprar os produtos especialmente alimentícios,
vai sentir que vai dar uma diminuída. Isso é bom, isso nos ajuda. Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer pagar suas contas e ter um produto que a gente entenda que o preço é mais justo. Quem não se assustou nos últimos 12 meses com o preço da carne, que subiu quase 40%, 50%, principalmente os cortes mais populares? Quem não se assustou com o café? Né? Temos um vídeo aqui do nosso sócio, Pedro Rocha, que está lá no Instagram, né? Ele vai tomar o café e ele diz: é bom, mas está caro. Virou até um meme interno que a gente vai tomar café e fala: é bom, mas está caro. E o café subiu 80%, porque o preço internacional está muito bom, então o produtor prefere vender para fora. Fatalmente, isso também pode diminuir os custos temporariamente para a nação e para a população. Só que isso tem um efeito pontual e limitado e não compensa os efeitos do tarifaço, né? Isso vai ter que ser um arranjo, mas vai ajudar um pouco a população num primeiro momento. Só que nós temos o outro lado da moeda, como o Pedro vai mostrar para a gente aqui. O outro lado da moeda é que, ao não exportar mais tanto, especialmente para os Estados Unidos, há uma menor entrada de dólares no país, porque o país vende os seus produtos cotados na moeda americana. Sem essa entrada de dólares, há menos dólar no país, o câmbio tende a se pressionar, ou seja, valorizar o dólar. O dólar fica mais caro para quem necessita importar. Então, isso acaba impactando os preços, que ficam mais caros, e itens básicos de consumo, como combustíveis, dependem de importação. E aí a tendência é que haja uma pressão sobre esses preços, e esses preços, no médio prazo, tenham um aumento. Então, é aquela história da economia globalizada. Você diminui de um lado, aumenta do outro. E esse equilíbrio é o que está sendo buscado através das negociações em andamento. Se pararem de atrapalhar, é possível que o Brasil consiga, assim como a União Europeia conseguiu, como muitos países conseguiram, essa equalização de tarifas com os Estados Unidos. Senão, nós vamos ficar discutindo questões internas, quando, na verdade, nós devíamos discutir os interesses da nação, meu, seu e de toda a população, de mais de 220 milhões de pessoas que todo dia precisam acordar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, comer, se alimentar, viver, pagar aluguel, e isso vai impactar o Brasil de uma forma geral. Então, vejam só, existe uma benesse, diminui o preço, mas pode pressionar a inflação, aumentando outros preços, e esse ganha-ganha pode ser um perde-perde, e nós só vamos ver isso com a efetiva entrada ou não dessas tarifas. Mas isso é cenário econômico. O que eu estou dizendo aqui, eu posso ter alguém aí que é um economista esteja vendo esse vídeo, e eu submeto essa opinião a você, que pode ser economista, para balizar, e vai, com certeza, tenho certeza absoluta, que você vai dizer que nós estamos falando a verdade aqui, sem querer aprofundar muito em análises econômicas, mas é isso, grosso modo, que acontece quando há esse desequilíbrio que está iminente. Dito isso, você entendeu que nós podemos absorver parte do produto, que isso pode diminuir o preço para você. Existem medidas de curto prazo de fomento dessas atividades, dando dinheiro a custo mais baixo, com carência para que o produtor, para que a indústria passe por esse momento de dificuldade, uma retenção ou uma postergação, empurrar o recolhimento de impostos para frente, regras trabalhistas de transição para diminuir esse custo, é tudo que há necessidade de ser feito agora. Agora nós vamos ver uma coisa positiva que pode nos ajudar, nesse curto e médio prazo, a melhorar a nossa participação no mercado externo, que foi a publicação da Lei Complementar 164, que alterou a legislação de pequenas e médias empresas, que é o que a gente chama de Avança Brasil. Avança, o nome do programa é Acredita Exportação, né? Essa é uma lei de fomento às exportações. Então, a partir do 1º de agosto, né, sexta-feira, empresas exportadoras podem receber 3% de suas receitas externas, em compensação com tributos federais ou ressarcimento direto. Mas por que isso é importante, Bruno? É importante porque empresas do Simples Nacional não têm créditos tributários de exportação. E isso gerava um desequilíbrio
entre as empresas que atuam em outros regimes, como lucro real, lucro presumido, e as empresas do Simples. Porque essas empresas com contabilidade cheia, elas se creditam, elas pagam tributos e geram créditos tributários. E no imposto de importação e exportação, eles tinham esses créditos. Já o pequeno e médio empresário, sob o Simples Nacional, não tinha crédito nenhum. Então, o produto fica mais caro. Então, esses 3%, que é um valor considerável, ele vai voltar como crédito tributário para compensar em outras apurações tributárias ou ressarcimento direto. Exportou, comprovou, o governo vai fazer através do programa lá, que é o PER-DECOMP, né? PER é pedido de restituição e o DECOMP é o direito de compensação. Isso já existe no sistema da Receita Federal. Algumas situações basta o empresário ir lá, a empresa ir lá, fazer o seu cadastro, lançar os dados ali, que esse dinheiro vem imediatamente, num prazo aí de 60, 90 dias, esse dinheiro é creditado. Então, as regras de transição, o regulamento vai ser editado de como vai fazer isso, e isso visa aumentar a competitividade, ampliar a base exportadora brasileira, mais produtos, mais setores exportando bons produtos brasileiros, e esse decreto vai regulamentar como que essas empresas optantes do Simples farão daqui para frente, caso queiram exportar. E, como você vai ver no próximo slide, encerrando essa apresentação, o Acredita Exportação tem a possibilidade já das empresas, a partir de 1º de agosto, seguindo a Instrução Normativa 2055 de 2021, já fazer o seu cadastro no site da Receita Federal. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, empresário, clicar nesse link e já fazer o seu cadastramento ali para começar as benesses a partir de 1º de agosto. Então, veja, vem num bom momento, dá a possibilidade de empresas brasileiras efetivamente acessarem outros mercados, Mercosul, União Europeia, Ásia, né? O mundo é tão grande, com vários mercados consumidores, e bons produtos brasileiros podem vir agora cruzar os oceanos, cruzar os céus e chegar aí a outros povos, fomentando a economia nacional. Então, isso é uma notícia boa que vem aí nesse momento de instabilidade. Então, o nosso SOS Tarifaço, o nosso SOS Brasil, termina aqui com essa análise e vamos acompanhar. Vamos esperar dia 1º de agosto, vamos ver o que acontece e semana que vem a gente volta para fazer uma análise conjuntural do que aconteceu e o que vai vir pela frente. Ok? Gostaria de novamente pedir para você deixar o seu comentário, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que tem conteúdo relevante todos os dias. Um prazer estar com vocês, muito obrigado, até a próxima, a gente se vê.